É isso aí. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de janeiro de 2024. Hoje, a cidade de São Paulo está fazendo 70 anos, né? Aniversário da cidade de São Paulo. E no dia de hoje, 470, né? 470 anos. E no dia de hoje a gente recebe o nosso amigo Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, para fazer um estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa publicação de Allan Kardec. O meu livro é bem velhinho, gente. Ele é de 1990. Eu ganhei no dia 6 de novembro de 1990. Então, já tem aí uns 33 anos, 34, fazer 34 anos o meu livro. E no capítulo 1, que tem por título tem um capítulo que tem por título O Espiritismo, e o nosso amigo Paulo vai conversar conosco sobre os itens 5, 6 e 7, que é o Espiritismo, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou fazer uma leitura dessa página, desse livrinho aqui, ó. Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E a lição escolhida foi a 177. É uma lição pequenininha, mas com uma grande profundidade. E ela diz assim: o céu não reclama dos homens a santidade improvisada, e nem exige que a criatura abandone hábitos seculares de um dia para o outro. Aguarda, sim, a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana. Então, agora, né, nós vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecendo ao Senhor a oportunidade que todos estamos tendo de estarmos reunidos aqui nesse momento para realizarmos os nossos estudos, para termos mais uma oportunidade de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos proporcione grandes oportunidades, Senhor. Mas só temos a te agradecer por podermos estar aqui essa noite, conhecendo um pouco mais desse evangelho, dessa doutrina, e buscando nos melhorar, né? Buscando nos autoaprimorar para nos tornarmos trabalhadores mais eficientes da seara do Senhor. Seja conosco, Pai, e tem misericórdia de cada um de nós. Graças a Deus. Bem, Paulo, eu passo a palavra para você. Você tem até 7h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, fica à vontade para fazer as suas considerações. Que o Senhor abençoe a você e abençoe a todos nós. Boa noite a todos, aos mais antigos, que a gente já se conhece pessoalmente, agora só pela internet, né? Verinha, Ana Constantino, que também é um bom tempo que a gente não se vê, aqui no Rio, Jorge, tá? Sempre pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine a mente, o coração, para que possamos estar com a mente aberta, a intuição, a inspiração, para que a gente possa levar a bom termo a tarefa que nos foi proposta. Eu passei para a Rose, depois e o texto que eu vou mostrar aqui, e que traz uma introdução a esse tema, né? O tema de hoje são 5 itens bem curtinho, e eu gostaria de fazer um apanhado. E Viana de Carvalho, esse livro estava em cima da minha mesa e caiu, como diz, né? Nada acontece por acaso, uma coisa muito interessante, mostrando, né? Principalmente no primeiro item que ele fala, nós nunca estivemos abandonados, nós sempre estivemos amparados pela espiritualidade, pelos mensageiros do Mestre Jesus, e é isso que a gente vai mostrar. Porque à medida que assim que nós fomos criados, nós ficamos sendo tutelados,
né, pelos os espíritos que cuidavam da natureza, enquanto a gente navegou lá pelos reinos inferiores, né, mineral, vegetal, animal, até que chegamos à idade da razão. E desde que nós nos conhecemos como seres, né, pensantes, né, que a gente passou a ter a responsabilidade pelo aquilo que a gente faz, pelas nossas escolhas, nós continuamos sendo orientados. Então, como os espíritos nos dizem, uma verdade não pode ser jogada assim como a gente pega uma criança, ela vai para o jardim de infância, para a alfabetização, depois vai seguindo, vai ascendendo dentro da educação até ela chegar a um nível superior, onde ela tem uma profissão, onde ela vai poder retribuir para a sociedade profissionalmente. Nós fazemos esse mesmo caminho, espiritualmente falando. Então, sempre estamos sendo assistidos, só que a gente esquece, né? A gente não presta atenção, a gente vem para cá, e desde lá de trás, né, nas tribos primitivas, se tinha lá um pajé, tinha sempre algum guru. O que eles eram, na verdade? Algum espírito um pouquinho mais adiantado do que aquele grupo, muitas vezes intuído através, porque os espíritos nos dizem, nós temos mediunidade. Hoje a gente tem uma definição melhor, fruto do que a gente vai falar hoje, mas sempre tivemos isso. Então, esses que estavam um pouquinho mais adiantados eram assistidos por esses espíritos encarregados de cuidar, né, desses povos que estão evoluindo, para que eles fossem recebendo em doses homeopáticas as instruções, as orientações. É claro, os mensageiros, os intermediários da época também ainda estavam mais ou menos no mesmo nível. Então, às vezes, as interpretações eram distorcidas e aconteciam isso. E Viana de Carvalho, eu vou aqui agora compartilhar o texto aqui de Viana de Carvalho, né? Tá todo mundo já vendo aqui na tela? Tá, né? Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho para a gente poder ver melhor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Olha só, esse texto, né, é Viana de Carvalho. O Viana de Carvalho tem alguns textos muito, muito interessantes a respeito do lado histórico e a respeito da evolução, coisas que a gente, muitas coisas a gente já tem conhecimento, fruto da codificação feita por Kardec e dos espíritos que se seguiram trazendo a mensagem. Nós só temos as mensagens de Emmanuel, as mensagens de Viana de Carvalho e de outros, por quê? Porque nós conseguimos entender essa doutrina, os objetivos da doutrina, e passamos a acreditar, né? E primeiro passou teria um ato de fé. Eu sempre digo que fé é a gente acreditar que alguma coisa é verdadeira, mas a gente ainda não tem comprovação. A partir do momento que aqueles fatos vão se comprovando, deixa de ser um ato de fé, passa a ser crença. Crença não, certeza. Não é? Eu tenho fé que Deus existe. Tá, isso é uma coisa. Agora, eu tenho certeza que Deus existe. Isso é outra maneira de falar, uma maneira mais objetiva, que retrata o teu estado. Então, olha só. Desde lá da antiguidade, aí ele fala aqui de Krishna, eu só assinalei alguns, só para a gente ver que nós estamos muito apegados ao cristianismo, e o cristianismo, né, ele vem desde do povo hebraico, dentro do judaísmo, e a gente ficou muito preso na história dali para cá. Mas lá atrás, na Índia, Krishna, Tales em Mileto, né? Hermes no Egito, Lao Tse na China. A gente sabe que a história da China é 4.000 anos antes da nossa história começar a ser registrada. A China já era uma nação, né? Com um certo
estrutura de organizacional, tinha lá o imperador, né? Então, aquelas coisas todas. Então, ele vem falando, olha só, é o que eu falei aqui. Sempre estivemos amparados. Sempre Jesus, que é o nosso governador, né? E é o Espírito que foi designado por Deus para conduzir, né, a humanidade no planeta Terra. Pode ser que ele tenha até outros também, mas no nosso caso ele é o governador do nosso planeta. Sempre vieram espíritos aqui que foram designados por ele. Se falharam, fruto da densidade material e da perda do contato, a gente vê lá naquele romance que Chico psicografou por Emmanuel, né, que é Renúncia, né, que ela tem até o nome da constelação. Alcione vem para o Rio, ou vem para o Rio, ó, vem para a Terra, e os espíritos, como ela fala que vem, eles até perguntam para ela: você tem certeza que você quer encarnar? Olha, a vida na matéria, né, limita muito ao espírito, e muitos que vão, encarnam, acabam falindo ou se comprometendo. Ela veio e cumpriu bem o que ela pretendia. Então, esses espíritos estão sempre vindo, em nome do Mestre, passar para nós aquilo que a gente já pode compreender. Então, lá, se a gente tem lá Sócrates, né, lá, lá em Atenas, na Grécia, né, ele falou dentro daquilo que já podia ser compreendido naquela época. Tem lá, tem na Pérsia, tem a Babilônia, né? Então, ele diz aqui, né, esses enviados, né, pensam e indagam, e são os celestes propostos do rei ignorado. Quem é o rei ignorado? É Jesus, que na época aí, não se tinha essa consciência da vinda. Tinha-se lá as previsões, né, de que viria um Messias, mas ninguém sabia quem era. Achava que seria um rei que viria, que dominaria, igual os romanos dominaram a Palestina, e achavam que seria alguém parecido, que ia expurgar essas invasões. Então, primeiro vem Moisés, né, no deserto, ele fala aqui, e depois dele vem Jesus na Galileia. Mas mais embaixo ele vai dizendo, né, no entanto, entre as revelações de vida abundante, o Ocidente, a gente está falando aqui a civilização ocidental, né, ficou com 3 linhas, né, aqui, ó, melhor, ficou com 3 códigos, aqui, 3 códigos de melhor define o estado evolutivo do pensamento espiritual na face da Terra. O primeiro foi, né, os ensinos de Moisés. Esse sufixo ismo, né, no dicionário ele diz para a gente, é tudo que se transforma como uma espécie de um... ismo designa uma doutrina, um conjunto de conhecimentos, regras, que é adotado como uma norma de procedimento, uma doutrina. Então, o primeiro que ele botou aqui seria Moisés, que nós conhecemos como a primeira revelação, e a síntese são a tábua, né, com os 10 mandamentos, que colocava já uma ordem, né, naquele povo que já tinha o conceito, né, já tinha o conceito do Deus único. Então ele veio arrumando aquilo tudo. E como esse povo viveu muito tempo sob o jugo dos egípcios, eles estavam absorvendo muitas práticas que não vinham, não eram condizentes, não é, com a doutrina que seria futuramente a doutrina cristã, e veio Moisés e começa a delinear as atitudes morais. Aí surge esse código moral dos 10 mandamentos, que é a base de todas as legislações jurídicas que existem no nosso planeta. Está tudo ali. Né? Não roubar, não matar, respeitar a propriedade do próximo, não, né? Tudo isso. Então, veio Moisés. Mas, não é?
que fala da necessidade palmar de justiça no oceano tenebroso das velhas civilizações sacudidas pela barbárie e violência. Posteriormente, o cristianismo, que vem dizendo, né, o bálsamo de amor a espargir bênçãos de esperança entre os algozes e vítimas. E depois vem o espiritismo, que faz aliança da justiça com o amor, da lei severa com a piedade, da vinculação à punição à caridade, ou seja, não é só punir, mas tem que pensar do outro lado, abrindo novos horizontes. Mas embaixo ele faz um pequeno detalhe, né? Moisés, né, homem e legislador, médium da vida maior e cidadão do mundo menor. Ou seja, médium da vida maior porque ele estava mentalmente num patamar mais elevado, mas cidadão do mundo menor, aquele plano material. Carente ainda, preso à sua pequenez, né? Demiurgo na sua pequenez, quer dizer, no caso, do lado espiritual, ele ainda era aquele que está iniciando, né? Porque ele estava aqui conosco e homem na sua grandeza, fala do céu e detém-se na terra, e recebe o decálogo, como eu falei aqui. Mas tem aqui, ó, conduz matanças. Ele coloca aquelas penas, né, joga o cara no abismo, apedreja, aquelas coisas que para a época eram regras pesadas, mas mesmo assim inferiores às coisas que se aconteciam antes. Quando ele prega o olho por olho, dente por dente, já foi uma evolução para a época, porque naquele tempo não tinha olho por olho, né? Era o corpo inteiro pelo olho do outro que você tirou. Tirou o olho do meu irmão, eu acabo com o teu corpo inteiro, ou seja, era morte, né? Então, ele aqui já vem o princípio da proporcionalidade. E depois Jesus vem atualizar isso, mostrando que nós devemos perdoar até os inimigos. Prega a justiça, mas aqui acumplicia-se com os gênios da maldade na defesa da terra de Canaã. Quer dizer, na evolução daquele povo, para eles chegarem à terra prometida, que seria Canaã, eles chegaram lá, mas tinha gente morando lá, né? O que eles fizeram para eles dominarem aquelas terras? Né? Vê Israel e com visão empanada pelo anjo da morte não consegue pisar o solo da terra prometida. Ou seja, com tudo que ele fez, mesmo assim, houve uma grande obstáculo, né, o que se pretendia. E tem Jesus, né, que ele mesmo se pronunciava, né, como filho do homem, ou seja, um ser encarnado. Elege a manjedoura, né, e vai da manjedoura ao berço, no berço, e a cruz infamante como porta de túmulo. Mas até aí, a gente tem em Jesus um ensino. O ato, né, da morte de Jesus, a crucificação, é, é a suprema, é o supremo ensino que fecha com, podemos dizer na gíria popular, com chave de ouro, tudo aquilo que ficou registrado no Evangelho. Porque tudo que Jesus ensina no Evangelho são normas morais de conduta para que a gente chegue ao plano espiritual bem. E ele diz que nós somos seres imortais. E a morte de Jesus na cruz, né, aquilo impactou. E aquilo veio também para provar que a vida existe após a morte, porque todo mundo foi testemunha, todo mundo compareceu, todo mundo aqueles que tinham sido curados, e aqueles que eram contra, aqueles que estavam lá, presenciaram, verificaram, e posteriormente ele reaparece. Isso foi o fechamento de todos os ensinos que ele trouxe para nós e que ficaram registrados nos textos dos evangelistas, né? Aqui embaixo, né? Viana falando, é o enviado, e tudo faz em nome de quem o enviou, ou seja,
em nome de Deus. Prega a justiça e vive o amor. Sofre e não permite que o sofrimento magoe sem que suas mãos não mediquem, né? Sofre e não permite. Ele sofre, mas ele não permite que o sofrimento daqueles aqui com quem ele estava causasse mágoa, né? E ele, através das suas mãos, curou vários para mostrar, né, que nós temos um caminho a seguir e que esta fé, essa realidade vai fazer com que a gente consiga alcançar a felicidade que a gente já pode, aquela felicidade relativa. Tanto é que Jesus, nas suas curas, sempre que ele atendia alguém, ele dizia: vá e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. Mostrando, né, exatamente isso aqui. Permite que o sofrimento e mágoa, sem que suas mãos não se mediquem. Ama, quer dizer, a missão de Jesus é só isso: ama e ama incondicionalmente. Ele jamais se ofendeu, por quê? Um espírito da hierarquia de Jesus não tem nem condições, porque ele já evoluiu, ele sabe que tudo que é feito aqui na Terra é fruto do desconhecimento, das inferioridades morais daqueles que estão aqui. E se você sai daqui, do Brasil, com esse conhecimento, e vai lá para o interior da África, numa tribo daquela primitiva, passar esses conhecimentos, pode acontecer algo parecido contigo. Alguém de lá que se acha que você está querendo tirar o poder dele, querendo influenciar a tribo, ele pode achar que você, né, é algo pernicioso e pode ser que defina eliminá-lo daquele grupo para não atrapalhar, né? E após Jesus, né? Aí, antes disso, né? E sobrevindo à sepultura vazia, lança-se na busca aos corações dos companheiros que se demoravam atemorizados para alçar-se mais tarde em deslumbrante entardecer, aos cimos sublimes. Ou seja, ele retorna, o retorno de Jesus faz parte, é o fechamento, para mostrar, ó, a vida continua, nós somos imortais. Olha, eu estou aqui para provar isso. Então, a partir disso, o que acontece com aqueles discípulos? Aqueles se tornaram defensores dos seus ensinos e se dedicaram até serem, quase todos, né, foram supliciados. O único que parece que não foi, o único que realmente não foi João, o evangelista, que morreu devido à idade elevada. Mas os demais, todos, de alguma forma, passaram por um suplício, mas sempre, né, com a confiança na imortalidade, na confiança nos ensinos de Jesus. Mesmo lá no circo, quando aqueles cristãos, né, que conheceram os ensinamentos de Jesus e entenderam, e aquela fé inabalável, eles entravam na arena cantando, né? E o povão lá não sabia como, eles estão indo para a morte e entram assim cantando, quer dizer, mostrando que tinham absorvido esse conhecimento. E uma observação que eu faço, né? Nós, os espíritas, muitas vezes, né, estudamos, mas será que a gente já pensa como espírito que está encarnado ou a gente pensa como um encarnado que tem o espírito? É só a gente ver. É claro, no tempo que Kardec escreveu, esses conhecimentos ainda não estavam consolidados. Então, eu dizia, meu espírito, eu tenho um espírito. Não, você não tem um espírito, você é o espírito. Você tem o corpo nesse momento, mas você é o espírito. Então, para nós, o certo seria dizer, quando você quer se referir à vida espiritual, seria sempre dizer, eu, espírito, parará, parará, parará. Não, o meu espírito, eu não vejo isso com. Ainda é um pouquinho de apego à matéria. Você diz, você pensa como o corpo e diz que a essência é o espírito, como se fossem duas coisas separadas. Não é.
quem é a essência de tudo é o Espírito. Então, eu, o Espírito, né? Então, continuando falando de Jesus, né, chamado a dilatar o reino dos céus entre os homens, ele se apaga para que surjam os verdadeiros heróis que o mundo parece ignorar, os espíritos. Porque nós vemos, né, que a primeira revelação ela surge na pessoa, de uma personalidade, que é Moisés. A doutrina cristã ainda está ligada a uma personalidade, que é Jesus encarnado. Mas vem o Consolador Prometido, que é a codificação espírita, que não está estruturado em uma persona, ou em um indivíduo que está encarnado, não. São espíritos, e não é um espírito, são uma infinidade, né? E claro, como sempre, Jesus está sempre nos amparando e nos auxiliando através dos seus mensageiros. No caso, um cidadão que ficou conhecido como Allan Kardec e que tinha uma estrutura para se preparar, para absorver tudo aquilo que era uma novidade, era uma brincadeirinha de salão, e ele vê onde tinha uma realidade naquilo ali, e desvendar aquele mistério e fazer esta codificação. Então, Viana de Carvalho nos resume aqui: o monoteísmo israelense deu-se em Moisés. Quer dizer, antes, muitos deuses e a crença de um Deus único, lá em Moisés e no judaísmo, né? No povo hebreu. O mosaísmo foi honrado por Jesus, ou seja, Jesus, como ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhes prosseguimento. E quando, né, Jesus, né, o cristianismo, ele cresce e Jesus retorna ao plano espiritual, aquele fogo que foi acendido, né? Aquela coisa, quando a gente acende uma fogueira, se a gente não alimentar, o fogo vai reduzindo, a chama vai ficando fraquinha, a gente tem que realimentar. Então ele diz aqui, quando o cristianismo foi ficando mais murchinho, né? Aquela árvore começou a secar e caminhava para o esquecimento, o olvido, aparece na terra o Consolador Prometido, a doutrina espírita, que opera o renascimento da fé. Por quê? Quando é a época que vem a divulgação e que Kardec tem esse trabalho todo, nessa época, o que estava explodindo? Né? As filosofias materialistas. Então, existia aí uma descrença muito grande. A igreja estava passando por uma crise devido a começou a aparecer antagonismo dentro da própria igreja, quer dizer, o cisma religioso em que surge o movimento protestante. Por quê? Porque as doutrinas da época já estavam começando a falar algumas coisas meio que absurdas. Então, sempre a sensibilidade dos encarnados, amparada pela intuição, pela inspiração dos mentores espirituais, vai fazendo com que continue a busca pela verdade. E nesse momento, né, é que sai da galeria mítica onde muitos pretendem situá-lo para reinar sublime nos corações graças a palavras dos imortais, ou seja, opera o renascimento da fé ante a demonstração cientificamente comprovada da existência de Jesus, que sai da galeria, ou seja, aquilo ali é uma história. Até hoje a gente abre a televisão e às vezes tem alguns documentários que questionam se Jesus realmente existiu. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu às vezes até desligo, porque eu falo assim, não acredito, que ainda tem gente que pensa assim, mas tem, né? Há alguns cientistas que chegaram a um nível de cultura na ciência, né, terrena, começam a achar que eles
são o suprassumo da sabedoria, que não existe mais nada que acima deles. Isso é orgulho, vaidade. Então, o que acontece? Jesus, né, libera os portais para as comunicações, né, dos imortais, que deles nos falam. Ou seja, que eles, os imortais, falam da vida deles, reverenciam, tem os depoimentos, né, os seus depoimentos, que eles mesmos foram pela cultura através da investigação racional. Então, por essa razão, no Espiritismo, que hoje honra a Terra, temos Jesus Cristo, imáculo e vitorioso, abrindo os braços no mundo em desalinho para novamente repetir: vinde a mim, eu sou a vida e a vida abundante. Quem me segue, mesmo morrendo, viverá. Ou seja, a doutrina espírita veio refazer aquilo que Jesus ensinou e naquele tempo não foi bem compreendido. E hoje, por que a gente tem um Emmanuel como o evangelizador aqui, né, do Brasil? Ele pega um texto, às vezes você tem capítulo, né, e item e tal. Ele pega, às vezes, um item que tem 2 linhas e escreve 3 páginas. Isso porque ele se contém, né? Senão ele pararia mais. Mostrando a grandiosidade do ensino de Jesus e como tem coisas. Você lê uma parábola, a gente que estuda, quando a gente lê uma parábola, aí a gente tenta lembrar da primeira vez que leu, o que você entendeu? Ah, entendi assim, assim, assado. Aí a segunda vez, você começa a ver um pouco mais do que aquela parábola fala. Então, se a gente citar um exemplo aqui, a parábola dos talentos, tem gente que pensa só no dinheiro. Ah, o cara ganhou uma moedinha, outro ganhou 5, outro ganhou 10. Só pensa na parte física. Aí você vai se aprofundando, você vai começando a ver que ele não está falando de moeda, nem ele está falando de qualidades morais. Não é? Então, à medida que você vai acumulando esses talentos, ou seja, você vai se aperfeiçoando moralmente e intelectualmente, mais você adquire, mais moralidade você vai angariando, porque você procura cumprir aquelas partes que você entende, e através do intelecto você vai expandindo. Então, aquele que mais tem, mais será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem vai ser retirado. Não que ele seja punido, seja retirado, é porque ele não tem capacidade para manter aquilo e acaba se deixando levar, né? Então, ele diz aqui, a codificação espírita que nos traz é o sol da esperança, aquecendo e iluminando as consciências atormentadas através dos milênios e conduzindo-as para o porto feliz da tranquilidade plena. Quer dizer, como a gente abre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente vê o seguinte, né? O nosso verdadeiro objetivo não é esse aqui da Terra, ter posses. Nosso objetivo está na vida futura. Como eu quero ser? Eu quero ser um espírito feliz. Eu quero estar nas boas graças, né, das leis divinas, que são as leis de Deus. E o que eu preciso? É só seguir. Então, Viana, ele fala desse texto, não é? E depois, ele está falando aqui da codificação, e ele vem falar aqui do livro imortal, que é a espinha dorsal da doutrina. Olha só. E ele dá aqui um apanhado de como é que estava a situação, né? A gente está falando mais da civilização ocidental, né? Começa o terceiro quartel do século XIX. Terceiro quartel, né? Três, são 4, 4 e 4. Então, o terceiro é quase. Você tem. O mês. 4 e 8, lá para setembro, tudo mais. A gente for ver lá quando é que surge as informações e o livro dos Espíritos, a gente vai ver que bate com essa data, né? Sombreado por cúmulos, né, de tempestades
precursor de hecatombes morais. Então, a humanidade estava indo para um desvario moral. As agitações políticas, não é? Concepções usadas, criadas em academias, né? Que são os filósofos, os cientistas, criando escolas que se diferenciam apenas em sutilezas, sobrepujando, né? Vindo fazer surgir convulsões sociais, né? Sobre a cultura que domina. Vencendo as tradições de crendices, as conquistas científicas e a regimentar ficcionados, ou seja, toda aquela ideia, né, vai fazendo com que a população acredite naquilo e vai crescendo. O desdenho dos impositivos, desdenhando os impositivos religiosos e a cólera divina, ou seja, naquele tempo, o materialismo crescendo, isso que a igreja fala, né? Tinha os dogmas, aquelas coisas que eram impostas, e a cólera divina, que seriam as punições impostas por Deus. Isso aí é balela, né? E cada vez mais desprezando essa necessidade, né? É a ciência triunfando sobre a fé. A razão, quer dizer, vence a acomodação. O conhecimento do raciocínio dirige o pensamento. Extravagâncias intelectuais que eram obsoletas ruem, por fim. Ou seja, com a chegada desses conhecimentos que começam a ser divulgados, aquele status quo começa, aquela estrutura começa a ruir. Aí começam realmente os questionamentos, as ideias começam a nascer em cima daquilo que foi demolido, né? A libertação mental origina o desequilíbrio moral. Naquela época, né, incentivava a gente se libertar das ideias religiosas existentes. E as ideias religiosas existentes, a igreja sempre deu uma diretiva, deu uma orientação para que as pessoas não se perdessem no caminho. E à medida que você começa a dizer, e hoje, é até bom lembrar, nos dias de hoje, existe um movimento que todo mundo já deve ter escutado falar, de nova ordem mundial, um grupo, tá? Quem quiser depois estudar, pesquisa isso na internet, que quer fazer como antigamente. Eu quero dar a regra e todo mundo tem que comer aqui na minha mão e vale o que eu falo, né? Então, isso vai produzindo, né? Ele até fala aqui, carreira desenfreada nas trilhas da investigação produz inquietação emocional, favorecendo a desvario e loucura. Então, se alguns que se dizem, né, os poderosos da Terra querem controlar, e hoje, onde eu quero chegar? Existe um movimento para destruir o movimento religioso, o movimento do cristianismo, não é? Mesmo lá no Oriente, até as mesmas religiões muçulmanas também estão sendo bombardeadas, porque você destruindo, são duas coisas, você destruir a família e se você destruir a crença religiosa, você anula a personalidade, você tem o domínio sobre aqueles seres. Então, e também, né, ele falava que a arrogância de alguns cientistas, né? Aí, depois do júbilo do cansaço, com ele a oportunidade de dar conferindo valores legítimos à vida, né, novas indagações substituir as anteriores. E Deus volta a ser o motivo de questionamento, de busca. Aí ele fala aqui, né, no túmulo. Quem é no túmulo aqui? Ele está se referindo àqueles que a gente diz que morreram, estão enterrados. Eles estão lá no túmulo, né? Encerram-se todos os sonhos. Achava-se que quando você morre, ou seja, o seu corpo desce ao túmulo, acabou. Tanto é que essa filosofia materialista é uma das grandes incentivadoras do suicídio. Se alguém, né, acredita muito nisso e está vivendo uma certa dificuldade, acha que se cometeu suicídio está resolvido o problema dele. Tem-se a impressão que tudo está perdido.
Alternam-se então as preces dos simples e as blasfêmias dos presunçosos. E nesse momento de expressões complexas, realidades que aparecem, e nesse momento de expressiva e complexas realidades, é que aparece o livro dos Espíritos, como resposta do céu às perguntas aflitas da terra, estudando o autor divino no cenário magnificente da criação. Allan Kardec, o patriarca da doutrina espírita, ordena, comenta, analisa e apresenta as conclusões, aqui, né, felizes, sobre os ensinamentos ministrados pelos espíritos, revolucionando vigorosamente os conceitos vigentes sobre Deus, alma, moral e esperança. Vem trazer, né, como Jesus prometeu, o Consolador prometido, que vos ensinará, vos dirá tudo o que eu não pude dizer, porque naquela época, se Jesus falasse disso, ele não seria compreendido mesmo, né? Aí ele faz uma análise aqui de Kardec, ó, com uma lógica de bronze, né? O bronze é um metal resistente, ou seja, aquela lógica resistente. Kardec recolhe, estuda e explica, desde as causas primárias ao mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais, as esperanças e consolações. E ele vem dizendo, num decrescendo majestoso entre Deus e universo, criação e princípio vital. Ou seja, ele parte da cúpula e vem detalhando até chegar naquele ser que é o espírito. E é claro, mesmo na codificação, nós também não temos. Temos a base, temos a chave. Mas a partir dali é que abriu a possibilidade de livros que dá continuidade a esses ensinos. Então, se você pega um livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, em que ele vem descrevendo desde o instante que você seria criado pela vontade de Deus, ele nos chama de mônada espiritual, até o que nós somos hoje. Isso só pode ser compreendido à luz desses ensinamentos que Kardec deixou registrados. E, posteriormente, né, eu digo que o Livro dos Espíritos é a coluna dorsal, porque do Livro dos Espíritos, com quatro partes, cada parte dessa gerou os outros 4 livros do Pentateuco, né? O Livro dos Médiuns, que é a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo dos encarnados, né? O Evangelho, que são as leis morais, o céu, as leis, as penas futuras que gerou o céu e o inferno. E tem lá o primeiro da criação, que veio mais tarde gerar a Gênesis. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa base. Mas Allan Kardec estava preparado para a reação. Quer dizer, o Livro dos Espíritos veio e ficou. Os seus ensinamentos aí estão insuperáveis, atravessando os tempos. Houve pressão, houve tentativa de suprimir esses ensinos? Sempre houve. Né? E Kardec chegou a perguntar para os espíritos: a doutrina espírita será a religião do futuro? Ou seja, deixarão de existir cristianismo, islamismo, e tudo vai ser espiritismo? Não, ele falou que não. Mas será o futuro das religiões, porque isso, a verdade, ela é a mesma, tanto com a luz acesa ou com a luz apagada. Aquilo que está ali não vai mudar. E as doutrinas que existem, as doutrinas religiosas, seja de que cunho seja, elas vão chegar. Né? Elas já falam, todas as doutrinas religiosas que existem no planeta falam de um plano mais elevado, mas não dizia como é que você chega lá. Né? Algumas criaram essa ideia de que ou você vai para lá ou você vai para o outro lado. Então, e veio a doutrina espírita mostrar o seguinte: nós estamos em evolução. Deus, se ele é a perfeição absoluta, ele não poderia criar algo que seja imperfeito e que nunca vai chegar à perfeição.
Então, mas para chegar à perfeição, ele quis que nós chegássemos lá pelos nossos próprios méritos. Mas como é que eu vou chegar lá? Primeiro, eu tenho que conhecer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar o conhecimento mental, ou seja, quando os espíritos falam, né, que essa noção de anjo da guarda tem duas asas, né? Isso é uma coisa meio que mitológica. Primeiro que alguns médios viram espíritos em desdobramento, em levitando, e achavam que eles tinham asa. Então criaram a figura do anjo. Mas os espíritos vieram nos mostrar que aquele simbolismo tem um significado, sim. Quem seriam as duas asas? A asa do conhecimento e a asa da moralidade. Aí eles até perguntam: você já viu passarinho voando com uma asa só? Não. Você já viu passarinho com uma asa enorme, uma outra pequenininha voar? Também não. Então a gente tem que desenvolver as duas asas, né? Igualmente, para a gente alcançar a nossa ascensão espiritual. Então, ele diz aqui: com ele renasce o cristianismo simples e puro, incorruptível e nobre dos primeiros tempos, convocando os homens para as fontes eternas da paz e da alegria, transformando-se em roteiro insuperável através do tempo. Ou seja, a doutrina nos traz isso. E a gente vai ver mais adiante, não é? Deixa eu mudar agora a minha. Não, vou botar aqui o texto do, do Evangelho, que aí a gente comenta. Ué, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu ia botar aqui o texto do Evangelho, só para a gente dar uma olhadinha aqui. Tá? Deixa eu voltar para cá. Cadê? Não está aparecendo aqui. Eu não estou mais monitorando a minha tela, não sei. Vocês estão vendo algum texto aí? Não, né? Momento, não. Não, deixa eu ver aqui. Zoom. Ah, tá aqui. Deixa eu botar aqui para compactar. Não, você. Aqui é. Só Não, aqui. compartilhar. Essa daqui é a anterior, tá? Mas Ah, eu tá. vou. É porque eu estou compartilhando janela. Aí eu estou querendo mostrar outra janela. Eu não sei se está aparecendo, porque eu não estou vendo aqui o Zoom. Agora, bota aí no item 5. Apareceu o item 8 do Evangelho. Tá, eu vou subir. Isso. Volta lá, isso. Agora você vai descer, vai subindo. É porque Isso. eu desliguei meu celular, não estou mais monitorando. É aí mesmo. Então, certo. Então, olha só. O Evangelho vem falar do Espiritismo, né? Então ele define aqui no item 5: nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência, né, e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, para os cientistas, isso aí é uma coisa meio fácil. Como pode? Recentemente, falando com um médico, né, um médico desses alopatas, né, que aí perguntou: está tomando algum remédio? Eu disse: não, só estou tomando da homeopatia. Aí ele só faltou rir e debochar de mim, né? Porque eles não acreditam na existência de uma natureza energética, enquanto que hoje a física quântica já está mostrando que são energias, e essas energias infinitesimais elas influenciam no teu cosmos, né? Então, aí ele diz aqui, ó: o Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, como uma fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreensíveis.
é a essas relações que o Cristo faz alusão nas suas circunstâncias. E por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas. Então, quando ele fala, né, nas parábolas, o reino do céu é igual um senhor, aí e fala dos servos, então ele está falando de Deus, ele está falando dos mensageiros, quem são os servos, são os trabalhadores, e as atividades, as ações que as parábolas descrevem são as ações que nós, como espírito que somos, devemos adotar em nossa caminhada terrena, não é? E então fala de várias coisas, das núpcias, parábola das núpcias, dizendo que ninguém, só os convidados, aí ele convida, né? Os primeiros recusaram, são os orgulhosos, os vaidosos, aí acabou, foi convidar quem? Os que estavam naquelas ruas, seriam o quê? Os pobres de espíritos, os humildes, aqueles que não são orgulhosos, vaidosos, achar que estão com toda a verdade, que não precisam de mais nada. Então eles foram. Mas lá teve um que foi retirado porque não estava com a túnica nupcial. Por quê? O que isso simboliza? Significa que só chegarão nessas circunstâncias aqueles em que estiverem nas condições propícias, né? Ou seja, o corpo nosso espiritual, né, o perispírito, ele guarda todos o nosso histórico evolutivo. E se você não tiver em condições de estar em casa ali seria um casamento, mas ali isso significa o que é o casamento? A núpcia, né? É a comunhão, né? E alguns espíritos que ali seria a comunhão com Jesus. Você só estará em condições quando você realmente vestir essa túnica. O que é essa túnica? as suas, a sua evolução moral, né? Você trabalhar para conquistar essas virtudes. Isso será a sua túnica. E ele vem falando de tudo isso. E no item 6, ele diz que a lei, né, representada no Antigo Testamento, para nós, é a primeira revelação. Está eu já falei isso aqui, né, está personificada em Moisés. E o Novo Testamento, que seria a segunda revelação, está personificada no Cristo. Ou seja, são duas entidades que se materializaram aqui na Terra e que puderam ser focadas. E vem a terceira revelação, que não é personificada em ninguém. Né? Ninguém vê, é uma comunidade de espíritos, né? E a gente tem na codificação, né, a falange do espírito de verdade, muitos falaram em nome dele, e hoje a gente tem esse conhecimento, quem seria o espírito de verdade, tem gente que ainda contesta, mas é como diz, quando alguém faz uma prece para Bezerra de Menezes e recebe um auxílio, né? Mesmo que pode ser o Bezerra pessoalmente, o Bezerra tem tanta coisa para fazer, será que ele precisa de estar presente para te ajudar? Ou algum membro da falange dele pode fazer isso? Pode. E vem em nome dele. Né? Se a gente pensa em uma representação diplomática, um embaixador brasileiro vai numa reunião lá uma reunião internacional, representa o Brasil e assina um documento, é como se fosse o presidente da República e o Brasil assinando aquele documento. Ele está representando o país. A mesma coisa são os prepostos de Jesus. Então você vai estar, nós estamos o tempo todo sendo assistidos, não é? por essa falange de espíritos que estão sempre aqui em nome de Jesus, nos buscando atender às nossas necessidades em nome dele. E vem como seus prepostos. Então, nós estamos sempre sendo amparados. Fomos amparados por esses mensageiros, pela falange do Espírito de Verdade, para trazer essa codificação, e ao tempo todo estamos sendo amparados. Quem são esses espíritos que vêm dar mensagem, que vêm ajudar a escrever um livro com uma informação,
com experiências, com relatos, isso tudo para a nossa instrução, para que a gente não ache que somos alguém assim diferente. Então, nós temos o testemunho. Aqueles que tiverem, ou tiveram, quase todos nós aqui presentes, né, a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, nós nos tornamos muito mais responsáveis, porque além da gente ler, além da gente ouvir os relatos dos que estão nos livros, a gente está ouvindo pessoalmente o depoimento de um irmão desencarnado. Muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, e nós temos, o que nós temos que fazer? A partir daí, nós nos tornamos também um desses prepostos em que, através do nosso proceder, do nosso exemplo, nós também estaremos na condição de trabalhadores da última hora, trabalhando na seara do Cristo. E assim, cada vez mais, a humanidade vai evoluindo moralmente e o planeta vai chegar a uma condição, um planeta de regeneração, e posteriormente o planeta vai ascender mais uma vez. Então ele diz aqui, ó, a lei, Antigo Testamento, Moisés, Novo Testamento, Cristo, Espiritismo é a terceira revelação, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é o produto dos ensinamentos dados não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, né? A gente pode citar alguns: o próprio Emmanuel, Chico, Divaldo, Joana. É, de certa forma, um ser coletivo. A gente considera um ser coletivo porque é uma ideia única, é uma mensagem única, embora sendo dita por várias vozes, por vários depoimentos, por vários testemunhos, é um ser coletivo, é um ensinamento que, na verdade, que ensinamento é esse? É tornar a cada um de nós consciente das leis divinas, como elas funcionam, quais são os resultados que podemos esperar de acordo com os nossos procedimentos, né? Então nós temos aquele provérbio, né, espírita que diz, né, tem a ver com o livre-arbítrio. A semeadura é opcional, você pode escolher o que você quer plantar. Mas com uma condição, na hora da colheita, você só pode colher aquilo que você semeou. Então a gente diz, né, se você semeia o amor, você vai colher o amor. Agora, se você semeia a dor, você também vai colher a dor. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Então, um ser coletivo abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de seus conhecimentos. Quando fala cada um trazer a contribuição dos seus conhecimentos, a gente está pensando aqui só nos espíritos que vieram dar a mensagem. Mas nós que estudamos essa doutrina, mesmo os católicos, mesmo os outros que estudam os ensinamentos cristãos, nós daremos a nossa contribuição dos nossos conhecimentos exemplificando. Não basta só falar, é preciso exemplificar. Então, o que muda em nós? O que a gente mostra para aquela pessoa que convive conosco, ou com o nosso vizinho, a quem nos conhece? Eles, poxa, fulano era assim, assado, agora ele está diferente, o que aconteceu? Aí vão procurar saber. Ah, sim, isso aí tem alguma coisa interessante, né? E vai procurar. Então, assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E ele fecha aqui o texto. O Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa, explica, né, em termos claros, para todas as pessoas o que só foi dito sob a forma alegórica, ou seja, sobre as parábolas, as maneiras, tudo
que era a maneira que aquele povo compreendia. Ele lá falava aqui de ovelha, de pastor. Naquele tempo não tinha trator, não tinha agronegócio, não tinha nada. Vamos falar de ovelha, de pastor, do homem do campo, do senhor. Naquele tempo era assim, né? Tinha o senhor e tinha os servos. No tempo predito que Cristo anunciou, ou seja, ele disse que enviaria o Consolador e a promessa foi cumprida, está aí. E preparar a realização das coisas futuras, ou seja, ele anunciou e foi preparar a realização das coisas futuras. Alguns acontecimentos vão se estabelecendo, vão acontecendo no nosso planeta, tudo dentro de um planejamento para a evolução do nosso planeta. Então, ele é, portanto, obra do Cristo, ou seja, o Consolador prometido, o Espiritismo, que o preside, assim como igualmente o anunciou, né? A regeneração que se realiza e que se prepara o reino de Deus na Terra. Como a gente vê, não é? Vou deixar aqui de... Como a gente pode ver, está tudo aí. Agora, como a gente interpreta, como a gente passa isso para o nosso dia a dia, isso depende do esforço, né? Do entendimento, da perseverança. Conhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz por se melhorar. A gente se esforça quando quer ter um objetivo. Eu quero me formar numa profissão. Eu tenho que estudar, eu tenho que ralar, eu tenho que passar em concurso, eu tenho que tirar boas notas na prova. Isso é esforço. Mas como essa coisa é uma coisa interna, não é externa, o mérito é individual. Você tem que olhar para dentro, você tem que buscar aonde você precisa trabalhar. E a gente vai lembrar de Agostinho, né, naquelas famosas 919 que diz, né, conhece-te a ti mesmo, como é que eu fazia para me melhorar e me conhecer, aquela análise que ele fazia, a retrospectiva do dia. Então, gente, é isso que temos a dizer. A doutrina está aí, o conhecimento está aí registrado, os espíritos volta e meia nos repetem, nos mostram o caminho, né? Nós temos essa pleia de livros, não basta só ler. Temos que ler, vivenciar e praticar. Uma boa noite para todos, muita paz, que nós possamos pedir ao Mestre Jesus, esses mensageiros da luz, que nos ajudem a abrir a nossa mente para que esses conhecimentos sejam absorvidos e que o nosso coração se ilumine para que a gente consiga botar tudo isso na prática do dia a dia, vivenciando o melhor que Jesus já nos ensinou. Muita paz a todos. Obrigado, meu amigo, pelas suas reflexões, realmente bastante profundas, e que nós possamos, como você mesmo disse, buscar sempre seguir o exemplo do Mestre Jesus, que ele é o guia, né? Que o Pai enviou para nos ajudar nesse processo evolutivo. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo muito ao nosso irmão Paulo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, porque nós somos como uma grande família, né? Amigos, amigos eternos. Agora não tem mais jeito, né? Somos amigos para a eternidade. Então, muito obrigado, Paulo. Deixa um abraço aí na Sandra, né, na Juliana, e que possamos sempre poder contar com vocês. Queremos lembrar a todos que no dia 5 de fevereiro, é uma segunda-feira, às 16 horas, recomeçaremos os nossos estudos. 5 de fevereiro, teremos o Livro dos Espíritos, Ivone Pereira, mas as nossas reuniões públicas continuam acontecendo todas as segundas e quintas-feiras, às 18h40. Então, para encerrarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Mas antes, Paulinho, se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, fica à vontade. Então, tá.
Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigada por suas palavras. Nossos estudos, nossos esclarecimentos, né, nos fazem muito bem, porque a gente consegue nos darmos as mãos e seguirmos adiante. É muito bom. Muito obrigada. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Criador, Pai de amor, misericórdia e justiça. Gratos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos em família universal, porque todos somos seus filhos, Senhor, e gratos estamos pelo seu amor, por todos esses irmãos que o Senhor nos dá, nos deu e continua nos unindo para nos apoiarmos uns aos outros, fazendo com que o seu amor se multiplique e que nossas palavras possam reverberar nos corações de todos. As palavras desses irmãos que escutamos através de nossas vozes físicas, mas que escutamos também através das vozes do coração. Pai amado, pedimos a sua permissão para terminarmos a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo sempre por essas oportunidades que temos de estudar, aprender e, principalmente, de testemunharmos nosso amor, a nossa fé em Ti, porque acreditamos, Senhor, nós temos certeza que Tu estás sempre dentro dos nossos corações. Abençoa-nos mais uma vez a todos os irmãos, aqueles que necessitam dessas energias para se restabelecerem. Pedimos, Senhor, que os envolva em seu infinito amor. E mais uma vez, gratos por mais uma noite de reunião de corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Ó, um beijo no coração de vocês. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Nada. Boa noite, Paulo. Lembrança aí a Sandra e a Juliana. Obrigado. Tudo Beijo, de gente. bom. Boa noite a Tudo de bom. todos. Fiquem com Tchau. Boa Deus. noite, queridos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, Jorge, Paulo, Ana, Verinha, Denise, Menezes, todo mundo. Um abração para todos, tá? Boa noite a todas. Boa noite. Eu vou desligar aqui para todos, tá, gente?